Bom dia, irmãos queridos, nesta segunda-feira, dia 16 de maio. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Vamos hoje meditar o Evangelho de São João, capítulo 14, versículos de 21 a 26. Teu coração, morada da Santíssima Trindade. Jesus, o Pai e o Espírito Santo vão fazer morada no teu coração, se você os amar e observar os mandamentos. Quem me ama será amado por meu Pai. Eu o amarei e me manifestarei a ele. O que mais você pode desejar? Esse é um grande segredo da vida, sobretudo nos momentos mais escuros. Quando você não entende ou não sabe o que fazer, ame, e Jesus se manifestará, abrirá seu caminho. O mundo se desbrava amando. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Quem acolhe os meus mandamentos e os observa, esse me ama. Ora, quem me ama será amado por meu Pai, e eu amarei e me manifestarei a ele. Judas, não Iscariotes, disse-lhe: Senhor, como se explica que te manifestarás a nós e não ao mundo? Jesus respondeu-lhe: Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e nós viremos e faremos nele a nossa morada. Quem não me ama, não guarda a minha palavra. E a palavra que escutais não é minha, mas do Pai que me enviou. Isto é o que vos disse enquanto estava convosco. Mas o defensor, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará tudo e vos recordará tudo o que vos tenho dito. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Sem dúvida, essa é uma das palavras mais bonitas e consoladoras da Bíblia inteira. Jesus é mais íntimo a nós do que nós mesmos. Ele diz: Nós, Pai, o Filho e o Espírito Santo, viremos a Ele e faremos nele a nossa morada. Faremos em cada fiel que vive a fé, faremos a nossa morada. Nunca estaremos sozinhos, irmãos. Nunca ficaremos perdidos, porque Jesus, o Pai e o Espírito Santo sempre estarão conosco, farão morada no nosso coração, ou seja, na parte mais profunda de nós. Irmãos, vamos prestar atenção a esta maravilhosa verdade que a palavra nos doa hoje, escutando com atenção o que Jesus diz. Ele explica a recompensa do amor, a recompensa que terá quem ama. Quem me ama, primeiro será amado pelo meu Pai. Segundo, eu o amarei. Terceiro, eu me manifestarei a ele. Quarto, importantíssimo aspecto, nós viremos a ele e faremos nele a nossa morada. O que se pode desejar de mais alto do que isso? O céu mora em você. Se você ama Jesus, a Trindade faz morada dentro do teu coração. Te torna uma catedral ambulante. É inacreditável. Tão maravilhoso que custa crer. Deus mora no coração de quem o ama. Será que você pensou nisso? Não precisa de muitas peregrinações. O próprio Deus faz romaria para entrar no coração de quem o ama. Aliás, não se trata somente de uma romaria, mas de uma posse. O coração de quem ama a Deus se torna a morada de Deus, posse de Deus. Como é maravilhoso isso, irmãos!
A quem me ama, eu, Jesus, me manifestarei. Esta frase pode se tornar um grande farol na nossa vida, sobretudo nos momentos difíceis de escuridão. Quando você não enxerga bem o caminho que deve ser percorrido, o caminho nas pequenas ou grandes escolhas da vida, então se lembre desta frase: a quem me ama, eu, Jesus, eu que sou o caminho, a verdade e a vida, eu me manifestarei. O amor a Jesus, o amor aos mandamentos de Jesus, abre qualquer caminho, ilumina qualquer caminho, desvenda qualquer mistério. Diante da escuridão da vida, ame e a luz voltará. Diante de qualquer dificuldade pastoral ou dificuldade de evangelização, ame e o mar se abrirá. Diante de qualquer dificuldade de relacionamento, ame você e as montanhas se aplanarão. O amor traz a paz dentro do seu coração. O amor traz Jesus junto ao Pai e ao Espírito Santo, e a Trindade Santa nos ensinará todas as coisas. O que podemos desejar mais do que isso? O paraíso mora no coração de quem ama, no teu coração. Os planos pastorais nascem do amor a Jesus e aos homens perdidos. Sem amor, nada de bom nasce. Sem amor, somos cegos e surdos, não entendemos a tragédia de quem vive ao nosso lado e ainda menos entendemos Deus que nos envia. Sem amor a Jesus, não conseguimos ouvir a sua voz e nem entender a direção para onde devemos ir. Mas com o amor a Jesus, aos homens, aos nossos irmãos, tudo se desvenda. O amor é fonte de esperança, de força. Quem ama abre qualquer mar vermelho e passa para a terra prometida. Faça essa experiência. Quando tudo parece fechado, mesmo escuro, e você não enxerga mais para onde ir, não sabe o que fazer, então ame, e a luz voltará. Também, se você ainda não compreende bem qual é a sua escolha vocacional, ofereça a Jesus o seu amor, e quando menos você esperar, Ele vai fazer nascer uma luz potente no seu coração. Qual é a condição disso? Como é que se ama? Como é que amamos Jesus? Assim ele responde: quem me ama guardará a minha palavra. O que é, portanto, este guardar a palavra? O primeiro que guarda a palavra é o próprio Jesus, que na verdade é a própria palavra encarnada. Ele guarda a palavra do Pai, obedece ao Pai. O que é no fundo esta palavra? É a vontade de Deus, a vontade do Pai, a vontade do nosso Pai. Isso é verdadeiramente importante, irmãos, porque encarnar a palavra nada mais é do que fazer a vontade de Deus. Podemos lembrar o que Nossa Senhora falou ao anjo Gabriel: eis aqui a escrava do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Para dizer, acontece em mim a vontade de Deus. Eu me ofereço corpo e alma para a vontade de Deus. E esta resposta de Maria, faça-se em mim segundo a tua palavra, significava escancarar as portas à vontade de Deus, à concepção de Jesus. No momento em que Maria pronunciou o seu sim, Jesus entrou nela de verdade, fez nela a sua morada. O mesmo acontece para todos os que falam sim à vontade de Deus.
Irmãos, o primeiro pecado foi um dolorosíssimo virar as costas para Deus. Um covarde virar as costas para Deus. E esse pecado vive em nós, mancha cada um de nós. O batismo nos lavou desse pecado, mas as amargas consequências da primeira revolta contra Deus não nos deixam um só instante enquanto vivemos nessa terra. A morte e a doença são a primeira sequela, junto à maldade e à solidão. Qual foi a causa do primeiro pecado e de todos os pecados que vieram depois? Virar as costas para Deus, virar as costas para o amor, rejeitar a vontade de Deus e fazer a própria vontade, querer comer o fruto proibido contra a ordem de Deus, falar não para Deus. Se nós quisermos ser um com Deus, precisamos dizer sim a Ele, ser um sim vivente à vontade de Deus, fazer com que a nossa vontade se mergulhe na sua vontade, como gesso líquido se mergulha no molde e sai uma maravilhosa imagem. Se o gesso quisesse se derramar em todo canto, só sairia bagunça e sujeira. Assim foi para o homem. Saiu do molde da vontade de Deus e só deu bagunça, sujeira, feiura. É próprio de quem ama fundir a sua vontade, unir a sua vontade com a vontade da pessoa amada. Ou melhor, desejar fazer a vontade da pessoa amada. Por exemplo, se uma pessoa querida te pede para visitar com ela seus familiares e você queria passear em outro canto, o teu amor se demonstra na rapidez em renunciar ao teu projeto, às tuas vontades, para realizar o desejo da pessoa amada, sem que ela se aborreça um só minuto. A tudo você renuncia para ficar com ela, para fazê-la feliz. Nessa terra, o único modo para fazer a vontade de Deus é renunciar à nossa. Quem ama deseja ardentemente fazer a vontade do amado, porque é o modo mais alto para dizer eu te amo. Deus é muito bom, e para que possamos entender bem qual é a sua vontade, nos deixou a sua palavra humana, que foi recolhida nos Evangelhos, na Bíblia. Nos Evangelhos encontramos o conjunto dos gestos, das palavras, da vida de Jesus, assim como se encontra Jesus na Eucaristia. E nós, nos esforçando de viver a palavra todo dia, realizaremos em nós a grande palavra de Deus, que é a sua vontade, a vontade de Deus em nós. Esse discurso é muito concreto e humano. Pare um momento e reflita se você está fazendo a vontade de Deus na tua vida. Reflita se tem algo que te puxa para outro canto, se a tua vontade fala mais alto e você acaba fazendo o que você quer mais do que Deus quer. Reflita se não precisa de conversão nesse ponto. Vamos agora ler juntos mais uma vez o trecho de hoje, para que ilumine o nosso dia e a nossa vida inteira. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: quem acolhe os meus mandamentos e os observa, esse me ama. Ora, quem me ama será amado por meu Pai, e eu amarei e me manifestarei a ele. Judas, não Iscariotes, disse-lhe: Senhor, como se explica que te manifestarás a nós e não ao mundo? Jesus respondeu-lhe: Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará,
e nós viremos e faremos nele a nossa morada. Quem não me ama não guarda a minha palavra. E a palavra que escutais não é minha, mas do Pai que me enviou. Isto é o que vos disse enquanto estava convosco. Mas o defensor, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará tudo e vos recordará tudo o que vos tenho dito. Podemos parar um minuto para notar bem as frases que mais mexem conosco. Nesse momento, podemos escolher o propósito que nos guiará nesse dia, para que nos ajude a fazer a vontade de Deus concretamente na nossa vida. Vamos pensar mais um pouco em como podemos traduzir na prática da nossa rotina de hoje o propósito que escolhemos e como podemos verdadeiramente colocá-lo em prática. Quem acolhe os meus mandamentos, esse me ama. Paz e alegria a todos. Se alguém me ama, guardará a minha palavra. Paz e alegria a todos.
derramando seu Espírito sobre todos nós. O Pai está amando, o Filho derramando seu Espírito sobre todos nós. Sinto falta do seu olhar em mim, sozinho não quero prosseguir. Eu reconheço que longe eu estava, sozinho procurava um lugar para descansar. O Pai está amando, o Filho derramando seu Espírito sobre todos nós. O Pai está amando, o Filho derramando seu Espírito sobre todos nós. O Pai está amando, o Filho derramando seu Espírito sobre todos nós. O Pai está amando, o Filho derramando seu Espírito sobre todos nós. Meus pecados Jesus tem apresentado, qual fumaça o Pai tem dissipado. Eu me sinto como um filho resgatado, eleito e chamado. No teu Espírito minha vida então recomeçar. O Pai está amando, o Filho derramando seu Espírito sobre todos nós. O Pai está amando, o Filho derramando seu Espírito sobre todos nós. Seu Espírito sobre todos nós. O Pai está amando, o Filho derramando seu Espírito sobre todos nós. Meus pecados Jesus tem apresentado, qual fumaça o Pai tem dissipado. Eu me sinto como um filho resgatado, eleito e chamado. No teu Espírito minha vida então recomeçar. O Pai está amando, o Filho derramando seu Espírito sobre todos nós. O Pai está amando, o Filho derramando seu Espírito sobre todos nós. O Pai está amando, o Filho derramando seu Espírito sobre todos nós.